assim: e aproximando-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Pai, nós estamos diante da tua palavra, diante deste milagre incrível em que o Senhor fez algo extraordinário. Não só curou um homem, mas deixou lições profundas para a nossa vida. Ajuda-nos a compreender a tua palavra, a entender o verdadeiro sentido do Evangelho, a entender o porquê da revelação destes milagres e ajuda-nos a compreender também as entrelinhas de cada milagre, para que nós possamos compreender o caminho a seguir, a maneira como agir conosco e com o próximo, para servirmos, para podermos ver a tua glória manifesta em nós e através de nós. Por isso, Pai, entregamos o resultado desta meditação em tuas mãos e em nome de Jesus, e toma para ti toda a honra e toda a glória. Amém. Pode tomar o seu lugar. A frase-chave que eu gostaria hoje de mencionar é, sem dúvida, a frase que o homem leproso disse: se quiseres, tu podes limpar-me. É interessante ver este pedido, esta forma de apresentar um clamor. Nós muitas vezes falamos com Deus de uma certa maneira, parecemos que Ele é nosso criado, parecemos que Ele é obrigado a fazer o que nós pedimos. Parece que Deus é tudo menos o Rei dos Reis, o Senhor, o Soberano, aquele que tem o poder de fazer seja o que for, mas que, de certa forma, nós precisamos de saber como nos chegar a Ele, como nos aproximar de Deus. A Bíblia diz: bom é o homem aproximar-se de Deus, mas é importante saber como podemos nos aproximar de Deus. Este homem aproximou-se de Deus de uma forma perigosa, colocando a sua própria vida em risco. A lepra no mundo judaico do primeiro século não era apenas uma doença física, era uma exclusão social, religiosa e emocional. A sua exclusão não era só social, também era religiosa, também era emocional. O leproso vivia fora da cidade, fora do culto, fora de qualquer tipo de esperança com ele e com o próximo. Para ele a vida tinha terminado, só que ainda não tinha morrido. Isto era na Galileia, no norte de Israel atual, e tinha uma influência muito forte, como sabem, da lei mosaica. E quem quiser estudar sobre a lepra, abra Levítico 13 e 14 e poderá lá encontrar muita coisa. A palavra-chave é se queres. E na filosofia da vontade, este ato aqui está, é uma das frases que eu considero mais incríveis do Evangelho. O leproso, na forma como se apresenta a Jesus, ele não duvida, diga comigo, ele não duvida do poder de Deus, no caso de Jesus. Ele apenas questiona a vontade de Jesus e também se submete à sua própria vontade. É importante nós apresentarmos um Jesus que cura, um Jesus que salva, um Jesus que liberta, um Jesus que é capaz de fazer seja o que for, mover montanhas de um lado para o outro, fazer jorrar água onde há deserto, mas é também importante ensinar quem nos rodeia que a sua vontade impera sobre a nossa. E há uma outra questão muito importante para aprender, é estarmos submissos, estarmos satisfeitos com a sua vontade. Seja conosco, seja com os outros. Muitas vezes nós queremos submeter Deus à nossa vontade. Embora eu entenda que o Evangelho mostre que a vontade de cada um, ele tem o prazer
de nos fazer essas vontades. O salmista entendeu isso de tal maneira que ele diz: deleita, tem prazer em Deus e Ele te dará o que deseja o teu coração. O próprio Senhor, Ele deseja. E nós, irmãos, hoje a nossa filosofia é a filosofia da nossa vontade. Nós queremos como queremos, tem que ser como eu quero, ser igreja é à minha maneira, estar na igreja é à minha maneira, viver a igreja é como eu quero, não pode ser ou não pode ser contrariado, mas nós o que encontramos aqui é alguém que está num estado moribundo, num estado miserável, num estado sem esperança, num estado em que a sua vida não tinha mais rumo, nem motivo de esperança, mas ele mesmo assim, sabendo que Jesus podia curar, ele disse: se tu quiseres. Queridos, o meu desafio nesta manhã é colocares a tua vida na vontade de Deus. E se tens alguma coisa da qual precises muito que Ele resolva, aprenda que a sua vontade precisa ser acima da tua vontade. E a tua vontade, ela deve se alegrar, mesmo que não seja a vontade de Deus. Amém? Não podemos ser como as crianças. A nossa Maria, que é a coisa mais linda que Deus deu à gente, não sei como nós podemos ter uma bebé tão linda, mas ela, para a gente também somos todos giros, não é? Mas é algo, e é a nossa é sempre mais bonita, não é? Os nossos filhos são sempre os mais lindos e espero que você veja assim. Porque será um bom sinal de amor. Porque o amor não vê os defeitos, o amor vê a beleza, a qualidade. E isso é a coisa mais linda que nós podemos ter. Quando uma mulher só olha para o seu marido e só vê defeitos, é como o Rodolfo dizia, uma parede branca com uma mancha preta. Há pessoas que só olham para a mancha preta. Não conseguem ver, está tudo tão lindo. Mas o que vão falar não é que está tudo tão lindo. Só vão falar na mancha preta. E é verdade que às vezes nós estamos tão embebidos a encontrar defeitos que nos esquecemos das qualidades. E depois isso leva-nos para a vida espiritual. Olhamos para Jesus como alguém que é perfeito e que tem que fazer a minha vontade. Não estamos preparados para ser contrariados. Eu aprendi há alguns anos que há pessoas que não querem mudar a sua postura, mesmo que vejam que estão erradas. Este homem, ele estava errado na forma como chegou a Jesus. Ele não podia fazer o que fez. Tal como aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, ela não podia entrar pela multidão. Ele não podia fazer isto e nós vamos ver porquê. Mas ele mesmo assim disse: já que eu não tenho mais esperança, eu vou ter com o único que tem esperança, que pode gerar salvação. Às vezes o Evangelho parece a busca dos miseráveis, mas não é assim. É ou não é? Às vezes a gente apresenta o Evangelho porque há textos que parecem que só existem aqueles. Todos estão cansados e oprimidos, com quem já não tem mais esperança, e para as pessoas que estão bem. O Evangelho não serve, até parece que é só para os pobres, e os ricos. Também não é para eles o Evangelho. Outras vezes parece que é só para os burros, não é? Os loucos, a Bíblia diz em Isaías que os loucos não erram o caminho do Senhor. E Paulo disse que os sábios entendidos não entenderam, mas ele se revelou aos outros, parece que não são tão sábios. Por que será? Porque o Evangelho tem que ser aceito como Jesus disse. Ele tem que ser aceito como uma criança, em que acredita naquilo que ele próprio fala. Tu nunca encontrarás Jesus de forma ativa na tua vida se tu não recebê-lo de verdadeiramente como uma criança. A fé, a cura da tua vida física, financeira ou até a outro nível, pode ser emocional, etc. A tua fé, ela é o motor para tu encontrares a resposta. Mas a fé no que é certo. Neste caso, este homem, ele adquiriu uma fé, não sabemos o porquê, mas sabemos que ele adquiriu fé porque sabia que Jesus podia resolver o seu problema. Eu quero apresentar alguém
que te pode não só resolver o teu problema, que até podes não ter, podes estar bem financeiramente, podes estar bem com a tua vida de saúde em bom estado, podes estar em bom estado a tua casa, tudo estar bem, mas mesmo assim continuas a precisar de Jesus. Mesmo assim, se não te arrependeres dos teus pecados, se não entregares a tua vida a Jesus e se não te aproximares dele da forma como este homem se aproximou, eu quero te dizer, não serás salvo. O maior erro do homem não está em pecar. Está em não se arrepender do seu pecado. O pecado nos separa de Deus e nos leva para o inferno. Mas o arrependimento leva a que o nosso pecado seja cancelado, porque ele foi cravado na cruz. E Jesus, ele diz que ele tem alegria por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 que não precisam de arrependimento. Este homem estava pronto a morrer, mas queria ter o encontro com Jesus. O que tu estás pronto a fazer? Qual é o nível do risco que tu queres colocar em tua vida para teres um encontro com Jesus? Ele se aproximou de Jesus de uma forma incrível. Ele não só submete à vontade de Deus, mas há uma questão central aqui que realmente altera todo o padrão. Naquele tempo, o problema não é se Deus pode, era se Deus quer. E no estoicismo, que é uma ciência, um padrão de vida, não era uma religião, mas um código ético, uma forma de disciplina interior, era uma pedagogia da resistência, o estoicismo. E Jesus veio mostrar constantemente que ele era acima do estoicismo, tendo como base este estoicismo, porque nós encontramos aqui coisas que não só estavam cravadas naquilo que é o judaísmo religioso do tempo de Jesus, mas as filosofias, porque não esqueçam, a Grande Grécia, ela influenciava, e o estoicismo, como sabem, nasceu no 3º, 4º século, se a memória não me rouba, antes de Cristo, e estava implantado e tinha como elementos centrais a autoconfiança, autodomínio, melhor, aceitação do seu próprio destino. Ele tinha que aceitar aquele destino de morrer. O homem tinha que ter um autodomínio da sua doença e também tinha que estar indiferente à sua dor como à sua felicidade. O estoicismo levava-nos a ficar indiferentes à dor como ao prazer. E o grego-romano, e vocês sabem que houve naquele tempo, até no 1º século, no 2º ainda estava extremamente forte em Roma e ali na grande a zona de Israel, estava muito implantado esta filosofia. E em termos modernos era o ideal do homem forte, racional, imperturbável. E aquele leproso, ao fazer o que ele fez, ele foi contra toda a filosofia que estava implantada. A maioria das pessoas não entendem as entrelinhas dos textos. Ele devia estar aceitando a sua dor, embora acreditamos que ele era judeu, pelo que se percebe, porque ele tinha uma religião. Estoicismo não é religião, era um padrão de vida, era uma forma de estar, era uma capacitação emocional, mental para seguir um padrão de vida. E ele tinha que ser indiferente, mas ele não foi nada indiferente. Ele aproximou-se de Jesus, ele disse: eu estou na miséria, eu não tenho solução e tu és o único que, se quiseres, tu podes limpar-me. Amados, nós temos que mostrar às pessoas onde está o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que mostrar às pessoas que Ele é a resposta. Nós temos que mostrar às pessoas, e nós vemos pelos evangelhos, que Jesus não veio só para salvar os que não têm esperança, no sentido físico, ou emocional, ou financeiro. Jesus veio para salvar todos. Amém? Ele quer ricos e pobres para que venham a recebê-lo.
em termos modernos, o estoicismo era. E Epicteto, ele diz, na sua filosofia estoica romana de origem grega, dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas o juízo que fazemos delas. O leproso não faz juízo sobre si mesmo, apenas se coloca inteiramente sobre a vontade e o querer de Jesus. Isto não é resignação estoica. Eles não estavam... Porque a Bíblia fala de estoicos. A Bíblia fala de vários tipos e fontes de ensino. Ele não está resignado à dor, à miséria. E nós hoje, irmãos, nós estamos a ver as pessoas a aceitar as suas derrotas, a aceitar a sua doença, a aceitar que o seu pecado não há problema, a aceitar uma vida e um padrão de estar errado. Ele não se resigna à sua doença. Ele faz algo diferente. Ele tem uma fé e se submete à vontade daquele que pode fazer a solução. Estamos a viver um tempo em que as pessoas estão a aprender a resistir à dor. Posso dar a melhor opção na sua vida, que é vir a Jesus. O vinde de Jesus continua de pé. O vinde a mim. Dá-me, filho meu, o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele continua de pé. Este homem é um homem que reconhece a sua condição. O leproso sabia que não conseguia mais vencer a lepra, mas sabia que alguém podia vencer por ele. Eu não sei quantos de nós nesta manhã têm alguma espécie de lepra. A lepra, como vamos ainda estudar, é algo que dominava de tal maneira a pessoa que a colocava num estado incrível. Incrível, incrível. E nós, irmãos, hoje estamos a viver uma geração que as pessoas parece que têm tudo, mas são infelizes. Parece que têm tudo e não têm nada. Parece que têm muitos amigos e não têm amigos. E nós precisamos de compreender o caminho certo para nós podermos avançar. Ele dizia a Jesus: Jesus, se tu quiseres, tu podes limpar-me. Ele não discute, ele não se justifica, ele não exige nada. Isto é arrependimento verdadeiro, que é o caminho da nossa vida. Se queremos encontrar resposta, felicidade, se queremos viver um caminho que nos leva a algo grandioso, temos que compreender estes princípios. Eu gosto muito do Salmo 51, os irmãos sabem. O salmista, ele diz: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Houve uma fase do nosso ministério que algumas pessoas nos abordaram, oferecendo dinheiro para resolver os seus problemas, para orar por eles e fazer aquelas mesinhas que achariam que a gente fosse uma espécie de bruxos. Nós não somos bruxos. Nós ensinamos o caminho que nos leva à vitória eterna. Podemos morrer doentes, podemos morrer sem braço ou perna, mas nós queremos estar com Jesus para sempre. E a gente mostra o caminho e as pessoas não querem. É para as pessoas, elas, o sacrifício. E Davi sabia isto. Sacrifícios para Deus não existem. Porque se houvesse um sacrifício, se houvesse um pagamento que pagasse os problemas da minha vida para encontrar a resposta, eu os pagaria. Mas não, o que Deus quer é um espírito quebrantado, alguém que reconhece o seu estado, tal como este leproso estava completamente miserável e aproximou-se de Jesus. Ele aproxima-se e Deus diz, e Davi disse, ele quer um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará, diz o texto em 51:17. No judaísmo, no segundo templo, a lepra era vista como sinal de impureza ritual. Era uma impureza completa, possível consequência dos seus próprios pecados ocultos. Em Números 12, não vamos ler, mas quem quiser anotar, fala isso. Em Levítico 13, o verso 45 e 46, irmãos, estou a dar aqui um panorama histórico da lepra, porque a lepra pode representar a tua vida. Eu sei que não tenho améns, que tristeza. A lepra pode representar a vida de muitas pessoas. Antes de Jesus. Mas depois de Jesus também podes voltar a leproso.
porque o teu pecado oculto, os teus erros errados, tudo aquilo que tu fazes contra Deus e contra o teu próximo e contra a própria Igreja de Jesus, pode levar a um estado miserável espiritual. Em Levítico 13:45 mostra como o leproso devia de viver. Nos mostra algo como deveriam eles andar. E diz assim, não sei se estão a acompanhar, e diz, também as vestes dos leprosos, do leproso, em que está a praga, serão rasgadas. Ou seja, primeiro, tinha que rasgar a sua roupa, tinha que andar rasgado, não é? Tinha que ser rasgado. Em quem está a praga, peço perdão, serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará, imundo, imundo. Irmãos, e depois diz ainda, o verso 46, todos os dias em que a praga estiver nele será imundo, imundo está, e habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Este homem era um leproso. Ele não podia dizer estou doente. Ele tinha que dizer sou imundo. Isso afeta a sua identidade, não apenas o seu corpo. E o leproso era excluído do culto, como já disse, excluído da família, excluído de uma vida económica, até de prosperar e ganhar o seu pão. Era-lhes dado comida. Era posto comida à distância e depois eles vinham buscar ao comedor. Eram excluídos da convivência humana. Não era apenas doente, era considerado também amaldiçoado. Amados, nós temos perante um caso de extrema situação, de extrema exclusão. E nós, olhando hoje para a nossa geração, nós estamos a ver gente completamente excluída. Ainda bem que algumas comunidades em cidades em que há muitos excluídos, como leprosos, porque hoje quase não há lepra, a lepra foi extinguida, quase. Em Portugal havia um centro de lepra no norte que até já fechou por não haver necessidade. O leproso, naquele tempo, carregava no corpo aquilo que o salmista Davi expressa da alma. Salmo 51:3 a 5. E diz, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz a teus olhos o que era mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi, não sendo leproso, estava leproso por dentro. Não sendo leproso o seu pecado, que foi oculto, que fez maldosamente, que estava a tentar escondê-lo, até que é descoberto. E ele chega ao momento da sua vida que reconhece que há lepra em sua alma. E ele clama uma consciência profunda de indignidade, uma consciência de que a vida não tinha mais esperança para ele se Jesus não entrasse na vida dele. E nós? Estamos melhor que Davi? E nós? Estamos melhor que o leproso? Os nossos amigos, como estão eles? Será que nós não nos estamos a aperceber daquilo que é mais importante na nossa vida? Eu gosto muito do que vou dizer a seguir. O toque de Jesus. O toque que não podia ser tocado. O leproso que não podia ser tocado, mas foi tocado. Isto para nos mostrar que o estado da nossa vida, miserável seja ele a qual for, em que área for, Jesus quer tocar-te. Jesus quer dizer, eis que estou aqui, meu filho. Eu te quero ajudar. A Bíblia diz, ainda que os teus pecados sejam muito escuros, muito desgraçados, eu ainda te posso transformar em brinquinhos como há por lã. Queridos, que nós possamos nesta hora entender o que Jesus fez com este leproso. Isto não está aqui para nos contar a história de um leproso, nem para fazer uma analogia ou uma exegese sobre lepra. Está aqui para tu saberes que não há estado nenhum da tua vida que Jesus não te possa tocar. Diz que Jesus estendeu a sua mão. Segundo a lei, tocar num leproso torna a pessoa imunda. Mas a pureza de Jesus é contagiosa.
Amém? Não é a impureza do homem que contagia Jesus. É a pureza de Jesus que contagia. Jesus não foge do pecador arrependido. Aqui vemos Jesus a quebrar o código social daquela época. Mateus 8,3 diz que Jesus estendeu a mão e tocou dizendo, quero ser limpo. É outro caso, é uma passagem paralela. E logo ficou purificado da sua lepra. O dado que eu gostava de trazer nesta hora, nenhum rabi naquele tempo tocava no leproso. O toque contaminava-o. A impureza passava para quem tocasse. Jesus inverte a lógica. Não é o impuro que contamina o santo, é o santo que purifica o impuro. E a igreja está aqui para purificar quem nos rodeia. Nós somos igreja, nós somos os santos. Irmãos, nós fomos chamados a ser santos. A Bíblia é tão profunda que diz que sem a santificação ninguém, diga comigo ninguém, verá o Senhor. A igreja não tem que ter medo de tocar nas pessoas que estão erradas, que estão infelizes. Note o que Jesus fez no seu tempo. Ele comia e bebia com os pecadores. Ele vivia próximo. Ele tocava nas prostitutas para as ajudar, para as libertar, nas adúlteras. Ele fazia com que toda a gente pudesse compreender que ele não estava só para alguns. Ele estava para todos os que estavam perdidos. E nós, igreja, temos que entender, não fomos chamados para estar nestas 4 paredes só. Aqui faz falta, o culto é importante, é das coisas mais importantes que Deus quer, mas a coisa mais importante da tua vida é sem dúvida na rua, no local de trabalho. Tu és santo, toca nos impuros, fala do amor de Jesus, ora por eles, abençoa a sua vida. Liberta-os daquilo que realmente eles estão. Nós, no mundo grego-romano, a pureza era algo que as pessoas evitavam tocar. O puro separava-se. O puro, ainda hoje, irmãos, até na cultura religiosa, muitas vezes, quando nós olhamos para a Igreja Católica Apostólica Romana, se fizeram conventos, se fizeram lugares onde as pessoas ficavam separadas da sociedade. Irmão, porque eram muito santos, não se podiam contaminar. Deixe-me dizer, o homem mais santo da história da humanidade foi aquele que se meteu entre a multidão e tocava neles. A igreja foi chamada para tocar em todos aqueles que nos rodeiam. Nós temos de tocar. Uma vez ouvi um pastor a dizer que ele ia para o meio da multidão para ser batido de um lado, batido do outro, e orava e expulsava demónios sem as pessoas sentirem nada, sem ele fazer barulho. Ele tocava nas vidas e dizia, eu te abençoo, o Senhor te vai libertar. A igreja foi chamada para fazer isso. Quando estás no teu local de trabalho, foste chamado para tocar os teus amigos, os teus colegas, porque tu és santo, a não ser que tu não sejas. No Evangelho a pureza é ativa, é redentora, não é evitativa. Não, a pureza, nossa pureza é para ser ativa. Eu não preciso publicar que sou santo, não preciso publicar que faço obras bonitas, eu só preciso de fazê-las. Jesus não publicava em nenhuma rede social tinha curado o leproso. Ele não escreveu uma palavra. Do que temos tudo na Bíblia, foram mais tarde os seus discípulos que escreveram. Nós precisamos, irmãos, de compreender que a nossa vida não precisa de ser publicitada, no sentido de nos vangloriarmos. Eu digo vangloriar porque alguns não se querem vangloriar, querem se gloriar. Mas nós, irmãos, estamos na terra para falar quem é Jesus e anunciar que Ele é o Senhor que liberta. Cristo não se protege da miséria humana. Entra nela e resgata. E tu? E eu? Será que nesta manhã temos alguém que compreende o que eu estou a falar? Amém? Jesus curou o leproso. Isso é inquestionável. Mas a sua cura foi algo incrível e instantâneo. Não foi algo simbólico, não foi progressiva, uma cura progressiva, foi instantânea. Não foi uma cura só emocional. Jesus curou e ponto. Não sabemos se Jesus disse, perdoados estão os teus pecados, o texto não mostra. Não sabemos, mas Jesus sabia que Ele
O que ele fez são mais do que palavras. Ele se prostrou diante de Jesus. Ele dobrou os seus joelhos. E o pecador que eu sou, embora remido pelo sangue de Jesus, liberto, perdoado, restaurado, eu não posso esquecer que diante de Jesus, diante do Rei dos Reis, eu tenho que me prostrar. Mas hoje parece que estamos a pôr Jesus prostrado diante do pecador. Não! És tu que tens de prostrar diante dele. És tu que tens de dobrar-te. E este homem fez com o seu gesto, sabendo ele os princípios do seu tempo religioso, sabia que não se prostra diante de qualquer pessoa, só diante de Deus. Ele prostrou-se, ele reconheceu quem era Jesus. Não sabemos muito, as entrelinhas falam, mas também não falam tudo. E talvez não fale tudo para podermos entender melhor o tudo. Às vezes queremos tudo muito explicadinho. Mas eu quero te dizer uma coisa muito incrível. Jesus viu que ele se prostra, reconhece que precisa dele, reconhece completamente que só ele podia. Gostava de trazer neste contexto, estamos a falar uma cura imediata, no contexto só um bocadinho daquilo que nós percebemos daquele tempo. No budismo antigo, o sofrimento era resolvido pelo afastamento do desejo. No estoicismo, pela indiferença à necessidade. Eles aprendiam a ser indiferentes. No judaísmo legalista, era o isolamento. No cristianismo, o sofrimento é tratado pelo encontro com Jesus. O que sofre tem que se encontrar com Jesus. A impureza, a minha impureza vai ser vencida e vai ser transformada pelo valor da graça. A graça que nos salva. E ontem eu dizia, quando nós estamos aqui a ver estas catástrofes em Leiria, que parece que foi bem pior que aqui a nossa zona, e estávamos aqui a falar, um grupo, uns irmãos vieram falar, que sentiam no coração fazer alguma coisa. Eu disse, então vão, organizem-se, digam-me o que é que fazem, vamos ver o que é que precisamos e vamos ajudar, mas vamos ajudar com sabedoria, não é? Para fazer as coisas bem feitas. Mas... E eu dizia, a gente não ajuda quem merece. A gente ajuda quem não merece. Mas temos que ajudar quem precisa. Alguém me entende o que eu estou a falar? E eu dizia, temos 2 ou 3 irmãos na igreja, falei da Cristina, falei do Vítor, que tem o telhado à amostra. O telhado caiu, a amostra já estava. Tem a casa com buracos. Não vamos esquecer os nossos. Ajudar os que estão lá em cascos de rolha e deixando os nossos a ficar sem casa. E o Vítor, ele... mas o Vítor... nós não ajudamos quem merece. Nós não ajudamos quem nos vai bater palmas no futuro. Nós não ajudamos para ser posto na internet para todos dizer, que gente bonita. Nós ajudamos porque é o nosso dever. Mas não é para fazer publicidade. É porque precisamos de fazer o que Jesus mandou. E fazemos a quem não merece. Porque quem ajuda alguém em espera de um obrigado, ou em espera de um reconhecimento, ou em espera de outro interesse qualquer, podes ter a certeza que de Deus não levas nada. A gente esquece a lei da sementeira e esquece que Deus conhece tudo o que vai dentro do nosso coração. A igreja, irmãos, veja, a impureza do pecador é vencida pelo favor da graça. A restauração vem pela presença de Deus. Jesus estava presente e restaurou o leproso. A presença de Deus, a presença de Jesus restaurou aquele homem. E o toque dele, e por isso que nós costumamos dizer, deixa Jesus tocar-te. Amém? Deixa Jesus tocar-te. Jesus venceu venceu e partiu todo aquele estigma que estava implantado, que o leproso, ninguém podia tocar no leproso porque ficava impuro. A lei dizia isso de facto. A lei ensinava isso de facto. Mas Jesus era acima da lei. Jesus não só venceu, como cumpriu a lei. Pode dizer amém?
Em João 1,14, eu queria te dizer isto porque Jesus não veio para se afastar como as ciências, como as filosofias daquele tempo ensinavam, e hoje ainda mais. Mas Jesus veio para habitar entre nós. A Bíblia diz em João 14 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós estamos aqui e Jesus está aqui em espírito e em verdade. Tu podes sentir o toque dele nesta manhã. Se tu entregares a tua vida a Jesus, mesmo que já o tenhas feito, mas que sabes que estás mal diante de Deus, Deus hoje pode tocar-te, pode transformar a tua história, pode mudar a tua vida, pode perdoar os teus pecados, pode curar as tuas enfermidades, pode restaurar toda a tua história. Eu quero terminar. O leproso não pediu explicações, pediu purificação. Não exigiu direitos, submeteu-se à vontade daquele que o podia curar. E descobriu que a vontade de Jesus é restauradora. Jesus quer. Ele tem prazer em dar o que deseja o teu coração. Quem precisa de perdão nesta manhã? Quem precisa de cura nesta manhã? Quem precisa de se voltar a Jesus? Eu ia pedir que os irmãos ficassem de pé. Há uma coisa que eu quero finalizar dizendo. Quando Jesus disse, Ele quero ser limpo. Mas antes disso, quem escreveu neste texto, no caso de Marcos, ele disse, e tendo ele dito isso, ou melhor, versículo 41, Jesus, movido de grande compaixão. Eu não estou a ver a expressão que Jesus fazia, porque este texto aparece, esta expressão aparece muitas vezes no Evangelho. Jesus movido, diga comigo, de íntima compaixão. Eu penso que é isto que nos falta para ver Deus a operar através de nós. Porque se Ele deu-nos poder e autoridade para curar enfermidades, para libertar as pessoas, para expulsar demónios, para fazer a sua obra, mas Ele também precisamos de copiá-lo, imitá-lo. Precisamos estar movidos de íntima, diga comigo íntima, compaixão. Esta palavra se associa ao sofrimento em que Jesus sentia a dor da pessoa. Há um texto fantástico que eu gosto tanto. Quando Jesus, perante o túmulo de Lázaro, diz que chorou. Chorou. Aqui parece que Jesus não chorou. Mas a expressão dele, não sei qual foi, porque os escritores que o acompanharam viam nele uma expressão de compaixão. Dor pelo sofrimento. Eu estou convencido que Pedro e João fizeram isto perante o paralítico que estava na Porta Formosa.